Jonas, ele suscita muitos debates, né? E deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, irmãos. A Bíblia fala que foi a baleia que engoliu Jonas? Não, grande peixe. Peixe grande. Peixe grande, né? Segundo os estudiosos, eles dizem que a baleia ela tem uma garganta muito pequena, mas existem alguns peixes grandes no mar que engolem assim coisas enormes, inclusive o ser humano tranquilamente. Agora você vê, irmãos, esse é um livro que suscita muitos debates, mas é um livro pelo qual Jesus faz uma afirmação dele. Assim, Pastor, pode falar. Aqui em Jonas 2, né? Eu sempre fico em dúvida aqui, que fala assim, aqui, contudo, fizestes subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Jonas morreu, então? Qual é o versículo, irmão? O versículo no 2:6. Na realidade, irmão, pensa assim. Vamos lá. Depois de Jonas, já teve alguém que foi engolido e ficou um dia dentro de um peixe? Não. Não teve. Mas vamos dar o direito da dúvida e vamos exercitar a fé e vamos admitir que isso foi verdade. Na história da humanidade, quantas vezes já tinha acontecido antes de Jonas? Nunca. Nenhuma. Ele foi o primeiro. E ele viu aqui que isso foi um milagre. Foi como se Deus tivesse dado a ele a morte, literalmente. Porque, de fato, ele fica 3 dias no ventre do peixe, dentro do mar. Como pode isso? Se não um milagre. Não foi uma ressurreição propriamente dito, mas ele vê praticamente como uma ressurreição. Na minha versão diz assim, afundei até aos fundamentos dos montes, a terra embaixo cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Por que ele faz essa afirmação, irmã? Em primeiro lugar, o mar estava revolto. Os marinheiros jogam ele. Ali já era morte. Ele afunda, um peixe engole e ele não morre. Imagina a cabeça dele. Sabe, irmãos, quando a gente acorda, a gente ainda está meio sonado? Alguém está falando de estar meio sonado? Eu fico imaginando Jonas ali. Estou vivo, não morri. Estou dentro do quê? Deve ter sido uma das experiências mais dramáticas. Para ele poderia ser que ele estivesse pensando que ele não ia sair dali mais. Claro, exatamente. E aí vamos dizer, irmã, ele sabe, dá para ver que ele calcula o tempo, né? E o tempo foi muito longo. Como que tudo isso aconteceu, os detalhes, a gente não sabe, mas vamos dizer, hipoteticamente, que ele tenha caído em Jope novamente. E aí ele pergunta que dia é. Porque eu deduzo que do meio do peixe ele perdeu essa dimensão do dia, sabe? Tá tudo escuro, muito tempo. O peixe, no máximo, devia dar umas subidinhas assim para trazer um oxigênio para ele respirar. Pastor, como tudo isso aconteceu, não sei. Mas, então, na leitura dele, na oração dele, por isso que, assim, quando nós partimos do pressuposto da fé, ele está falando literalmente, foi a experiência de morte, ele não morreu por Deus, porque não tem quem viva. É tipo uma pessoa estando em coma. E todos os médicos dizendo que já foi, e a pessoa volta. E a pessoa está no subconsciente, ele está... Só que as máquinas e toda a ciência está dizendo, não, já morreu, não tem mais nada, não tem mais cérebro, não tem mais isso, a pulsação já está... Exatamente essas coisas, como um milagre, né? Então, assim, não é que ele ressuscitou, mas ele está falando aqui, é a oração figura dele. De linguagem, né? É uma figura de linguagem. Isso, exatamente. Batata da perna. Figura de linguagem. Entendeu? Entendeu, meu irmão? Entendi, pastor. Então, irmãos, esse livro, o que eu queria destacar para vocês, assim, sobre gastar só um momento aqui, guardem isso no coração. Jesus respaldou Jonas. Sim, claro. Se Jesus
respaldou Jonas, a gente pode afirmar com toda a categoria que não é uma ficção, que foi literal. Por quê? Porque um milagre tão poderoso aconteceu com Jesus. Exato. Na Usou, né, morte. a figura de Jonas como ele queria passar pela morte. E ele diz, assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe, eu ficarei no centro, na terra. Ou seja, Jesus validou. Ponto final, meu irmão. Ou a gente acredita na ressurreição, ou não. Ou Jesus estava mentindo. Eu acredito que estava dizendo a verdade. Tá bom? Mas eu prefiro andar sobre as águas do que ser engolido pelo peixe. Tá bom? Esse negócio aí, irmão, tô fora. O pastor quer um milagre desse, mas nem pensar. Ai, ai. E aconteceu um fato também, viu? Não foi só Jonas, não. O quê? Teve um americano também que foi engolido por um peixe. Ah, eu nunca ouvi. Não, Isso. cara. Pega na internet. Eu vi toda a história. Real. Olha aí que Era real mesmo. Tá vendo? Ah, então pronto. Tá vendo? Então, 2 casos na história da humanidade. Tem. Os outros viraram janta. Deve ter tido muitos outros. Só que todos viraram janta. E conta essa história, eu vi tudo, é fato. Depois manda para nós, Júnior. É muito legal isso daí. Põe o link. Tá vendo? São coisas... Irmãos, agora eu pergunto. Quando acontece um fato desse e as pessoas atestam, o que é destacado para nós? Que aquilo lá que Jesus diz, o profeta escreveu, é a verdade. É ou não é, irmãos? Não tem outra explicação. Claro. Tá bom? Claro. Então vamos lá. Continuando aqui. Então a estrutura do livro, tá? Aqui a professora Márcia, ela pega aqui uma foto muito interessante, né? A Nínive. Legal. E aí essa foto ilustrava um pouco. A professora Márcia, inclusive, ela compara que Nínive era como Nova York, que de fato é o centro econômico, né? Eu chamei de Dubai porque hoje Dubai tem até mais status, né? Agora olha que interessante. Nínive, ela foi fundada por Nimrod, Gênesis 10. Ou seja, irmãos, e ela ficava situada a 540 quilômetros na parte sul do mesmo vale. Olha que interessante. Ou melhor, situava-se na parte norte do grande vale do Eufrates, enquanto sua inimiga Babilônia, Babilônia, ficava a 540 quilômetros, né, dela. Então, a gente nota que 540 quilômetros de Nínive para Babilônia, a gente pega aqui, ó, Nínive para Damasco, ou Nínive para... Vamos pegar o outro mapa aqui, ó. Deixa eu pegar o outro mapa. Aqui, ó. Assim como Nínive está para a Babilônia, 540 quilômetros, deve estar por volta disso também. 500 quilômetros, irmãos, é daqui no Rio de Janeiro. Não é? Uhum. Não tem baba que aguente, irmão, se andar tudo isso daqui. Entendeu? A pé, a cavalo. A unção da baba. É mais fácil imaginar o que o pastor Johnny falou. É o peixe que cospe que nem um canhão, né? É mais fácil, né, pastor? Cospe aqui do Mediterrâneo e vai parar lá no Rio Tigre. Só para justificar, né? Ai, meu Deus. Aí a gente está sendo... Uma baba farisaica. Ai, meu pai, né? É. Ai. Então, aceitando a historicidade, a gente já leu aqui? Não. Já. Aqui. E aqui as portas de Nínive. Esse daqui foram encontrados, irmãos, esses touros alados nas portas de Nínive. Lembram que nas portas do Egito, geralmente tinham esculturas monumentais? Sim, em Nínive também. Né? Então, essas descobertas arqueológicas são muito legais. E aqui, a engenharia deles era fantástica, né? Agora, olha que interessante, irmãos. Agora falando um pouco sobre os povos navegadores, que eram os fenícios. Olha que interessante. Né? Lembra Tiro e Sidom? Uhum. Quando Salomão pede cedros do Líbano, eles enviam via mar para Salomão. Os fenícios eram grandes navegadores. Eles conheciam as rotas, irmãos. E aí eu peguei aqui esse material. Por que eu estou falando um pouco disso aqui? Eu queria até concluir. Não vai dar para a gente falar de Isaías, não, irmão, por causa da hora.
Queria falar um pouco aqui sobre essa questão dos fenícios. Quem eram os fenícios? Os fenícios ficavam aqui, irmãos, ó, Tiro, Sidom. Quer ver outro mapa aqui? Melhor para vocês visualizarem? Aqui, essa região aqui... Não, vamos pegar esse outro mapa aqui. Aqui, ó. Literalmente aqui... Não, deixa eu pegar peraí. Aqui é os fenícios. Aqui é o mapa de Israel, tá vendo? O mapa de Israel. Tiro, Fenícia, tá vendo? Os fenícios eram grandes navegadores da antiguidade. Exatamente. Possivelmente, os filisteus, que eram, possivelmente, eles eram gregos, possivelmente eles vieram para essa região pelos fenícios. Agora, por que eu quero gastar um minuto aqui falando com vocês sobre os fenícios? Sabe essa ideia de que Pedro Alves Cabral não tinha o que fazer e acabou vindo para cá, para o Brasil, porque se perdeu na rota? Não, isso é besteira. Olha aqui, leia para nós, irmã Maísa, leia para nós. Maísa? Está sem o som. Eu estou lendo aqui, mas não está aparecendo. Está sem o som. Vamos lá. Os fenícios, tal como os hebreus, eram um povo de origem semita. Por volta de 3000 a.C., estabeleceram-se numa estreita faixa de terra com cerca de 35 quilômetros de largura, situada entre as montanhas do Líbano e o mar Mediterrâneo. Então, você vê, eles eram semitas também. Continua para nós. Os fenícios eram povos da antiga Fenícia, atual Tunísia. Foram contemporâneos dos hebreus, Império Grego e Império Romano. Esse povo é conhecido pelo comércio, navegações e alfabeto. Os fenícios criaram estratégias de comércio muito à frente do seu tempo, fator que ajudou no reconhecimento que existe hoje. Olha que interessante, irmãos. São dados históricos, né? Por que eu estou gastando esse tempo aqui para falar com vocês? Nos dias de Salomão, Salomão também tentou fazer embarcações. Alguns outros reis também tentaram fazer, mas não deu certo. Deus não permitiu com que esse lado de povos navegantes fossem tão bem-sucedidos. Mas os fenícios, eles dominavam isso. Então, eu quis mostrar isso para vocês, apenas por quê? Porque a história de Jonas, querendo ou não, remete a algumas ideias. Qual é a ideia? A ideia das navegações. E quando a gente para pensar um pouco sobre essa questão das navegações... Porto de Jope, né? Porto de Jope, tudo isso é muito relevante. Por quê? Porque aqui a gente está falando de um profeta que, querendo ou não, ele precisou, eu diria, passar por uma experiência bem significativa. E ele passou por meio da navegação. E a navegação foi determinante para ele. E, ao mesmo tempo, esse povo ele era dominante. Deduzimos, irmãos, que os fenícios foram quem levou populações mundo afora no mundo antigo. Por exemplo, os astecas, os maias. Quando nós pensamos na evolução dos incas, astecas e maias, e a gente começa a fazer uma comparação de cultura, a gente vê uma certa semelhança aos egípcios, ao povo do Oriente. Então, possivelmente, na antiguidade, quem realmente fazia esse intercâmbio eram os fenícios. Então, essa ideia de 1500, que o povo, alguns portugueses saíram e chegaram aqui por acaso, essa é uma história da carochinha, tá, meus irmãos? Por isso que quando falam que o passado do Brasil, até o passado é duvidoso, é por isso. Porque vai remontando a história segundo aquilo que alguns querem que prevaleça. Podem ver que nem tudo que aconteceu é registrado, é apagado. Hoje, graças a Deus, por meio das redes sociais, não dá para apagar mais. Mas, assim, mesmo assim, as pessoas não se importam com o fato ocorrido, né? Então, meus irmãos, tudo bem? Terminamos aqui. Alguma dúvida? Não? Tranquilo. Tranquilo?
Muito bom. Joia, Jonas, deu para esclarecer algumas dúvidas. muito legal. Estão gostando do livro? Muito bom. Eu quero depois estudar cada livro, né? Cada livro, assim, propriamente dito. Não, Sim, sim. assim, não um panorama de longe, né? Sim, sim, sim. É uma meta que eu tenho também, ler os livros novamente. Exatamente. Ler cada livro. Mas assim, eu vou até falar para vocês, né? Por isso que, assim como um médico, ele nunca deixa de estudar, um ministro nunca deixa de aprender, né? Uhum, claro. Eu fazia uma oração nos meus dias de seminário. Falava, Senhor, eu queria tanto aproveitar todo esse material de novo, estudá-lo de novo. E Deus ouviu minha oração. Estou aqui, estudando de novo. É muito bom. Vou passar para vocês, entendeu? Já fazia isso na igreja, mas o seminário acaba nos ajudando nisso. E assim, irmãos, é uma delícia poder aprender, porque a gente vai aprendendo certas coisas que você fala, poxa, isso daqui eu não sabia. E nós nunca saberemos de tudo, viu, irmãos? Verdade. Nunca saberemos. Sempre... Né? Até porque sempre a gente vai ter uma coisa a mais a aprender. E poder analisar. E poder analisar cada livro, Júnior, é fantástico. Então, que Deus realmente conceda essa graça e que daqui a uns anos vocês estejam lecionando comigo e onde Deus nos enviar. Porque a gente vai estar, né, servindo a muitas pessoas. Sim. Tá bom, meus irmãos? Amém. Então, beleza, meus irmãos? Muito alguma bom. Pergunta, alguma dúvida? Então, olha, na próxima aula a gente vai trabalhar sobre Isaías, Miqueias, aí depois a gente vai para Naum, Sofonias e Jeremias. Eu acho que eu vou ter que fazer uma seleção, porque, olha, ainda tem bastante livro. Tem, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Não vai dar, não. Hoje é a sexta aula, tem mais 4 aulas, eu vou fazer uma divisão. Eu vou pegar o principal e vou passar para vocês. 4 dividido por 3, né? Então, assim, tá bom? E ainda mais que eu quero trabalhar sobre Isaías, Miqueias vai ser rápido, mas eu quero trabalhar bastante sobre Isaías, Jeremias, bastante Ezequiel. Jeremias e Ezequiel e Daniel. Esses daqui eu vou caprichar porque são livros... Me entendam, irmãos, não é o fato, todos eles são importantes, né? Mas, assim, alguns livros acabam tendo, assim, um brilho a mais. Desses livros, por exemplo, eu diria que o profeta Isaías é um dos principais, né? Profeta messiânico. É verdade. Tá, beleza, meus irmãos? A paz a todos os irmãos e até a próxima quinta. Que Deus abençoe, querendo Deus, até quinta-feira. Bom culto para vocês amanhã. Amém. Tá bom? Fiquem com Deus. Graças a Deus. Graças e paz a todos os irmãos. Paz, Deus abençoe. Amém. Fiquem com Deus. Amém.